Olá, sétimo ano, bom dia. Estamos de volta com mais uma aula de matemática. Hoje, quinta-feira, 5 de agosto de 2021, vamos iniciar um capítulo novo, mas muito parecido com o anterior. Nosso capítulo anterior é equação do primeiro grau com uma variável, onde nós tínhamos os valores de x, que geralmente é a letra utilizada, mas podemos usar qualquer tipo de variável na equação. Temos o primeiro membro e temos também o segundo membro. Só que antes a gente tinha o sinal de igual para poder separar o primeiro membro do segundo membro. Então, eu sempre costumo dizer que o primeiro membro é onde ficam as letras, certo? E o segundo membro, onde ficam somente os números que não possuem letras, que são chamados de termo independente. Só que lembrando que eu não possa fazer essa inversão, colocar no primeiro membro os números e no segundo a letra. Portanto, que haja aí uma separação, ok? Das letras com os números. E também envolvendo tanto a primeira regra quanto a segunda regra de sinais, e também fazendo a troca de posições. Quando eu tenho um número ou uma letra que troca de posição, ele automaticamente troca de sinal. Se ele é positivo, ele vira negativo. E se é negativo, ele passa a ser positivo. Okay? Então, nós vimos aí antes do nosso recesso, esse assunto sobre equação. O nome do nosso assunto de hoje é inequação do primeiro grau com uma variável. Então, veja que até o nome é parecido. Antes nós tínhamos equação, agora nós temos inequação. Aí você pode pegar o seu material, como todas as aulas, o seu caderno, com a matéria de matemática aberta, você vai colocar a data de hoje, você vai pegar o seu livro e abrir o livro na página 108, onde vocês têm aqui, capítulo 5, inequação do primeiro grau com uma variável. Então, vejam aí na página de número 108. E agora nós vamos ver as semelhanças e as diferenças da equação versus inequação. Por quê? Porque nós vamos utilizar, certo? Os conceitos anteriores da equação. De primeiro membro, de segundo membro, de jogo de sinais, de troca de sinais, certo? A diferença é a equação, o que separa o primeiro membro do segundo membro é o sinal da igualdade, ou seja, o meu sinal de igual. Na minha inequação, o que vai separar o primeiro membro do segundo membro são aqueles sinais que vocês já conhecem, sinais de maior, menor, maior ou igual, ou menor ou igual. É quando a gente tem um sinal de maior com um tracinho de igualdade embaixo, de menor com um tracinho de igualdade embaixo. Então, isso aí que a gente vai fazer essa separação. Então, apareceu igual, equação. Apareceu maior, menor, maior, igual, menor, igual, nós vamos ter inequação. A forma de fazer inicial vai ser a mesma. Primeiro termo, a gente vai colocando as letras ou os números acompanhados de letras. E o segundo termo, nós vamos ter os números. Então, nós vamos fazer basicamente os mesmos conhecimentos, certo? Pouca coisa na inequação vai mudar, que a gente vai ver no desenvolver de cada aula. Então, agora vocês vão estar com o livro aberto na página 108 e vão fazer uma leitura para acompanhar. Para começar,
A cada dia, os cientistas e matemáticos estão descobrindo e criando novas formas de ajudar o progresso da humanidade. O matemático inglês Robert Recorde, de 1510 a 1558, não imaginava a importância que teria sua criação, o sinal da igualdade. Todo mundo conhece o sinal do igual. A relação da igualdade já existia, porém era utilizado a palavras para descrevê-la. Com essa novidade, novos sinais foram aparecendo, como a notação de diferença, ou seja, nós temos o sinal de igual, aí apareceu o sinal de diferente, que é o igual mais um tracinho cortando, certo? Que indica justamente o oposto da nossa igualdade. Então, todo mundo conhece o sinal igual e o sinal diferente. Mais tarde, outro matemático inglês, Thomas, de 1560 a 1621, criou outros sinais que indicam desigualdade, porque é o sinal de maior ou menor. Algumas pessoas ainda utilizam o nome maior que ou menor que, certo? Então, a início só foi criado o sinal de igual e o de diferente, principalmente para relacionar em conjuntos que vocês veem em anos anteriores, e só depois, bem depois, foi criado os sinais de desigualdade maior ou menor, que algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade, mas o sinal do maior, o número quando é maior, a gente abre a boca, a abertura do sinal, ele fica apontado para o número, e a pontinha do sinal fica apontado para o número menor. Então, ainda aí na página 108, ele diz: quando esses sinais expressam a desigualdade entre duas expressões abertas, temos uma inequação. Nesse capítulo, estudaremos a inequação do primeiro grau com uma variável. Você vai notar que são muito semelhantes às equações, com exceção do resultado, que é ao contrário da equação do primeiro grau, que apresenta apenas um conjunto de solução. Na inequação, vocês vão ver que vai aparecer várias respostas. Então, o conjunto solução da inequação, a gente não vai ter uma resposta só. Nós vamos ter várias respostas. Para entender a relação de desigualdade, observe a situação. João está vendendo um terreno de 12 mil reais. Ofereceu a seus amigos e alguns deles se interessam em comprá-lo. Veja a situação de cada um. 1. Se Rosana tivesse o dobro do dinheiro que tem, ainda assim não daria para comprar. 2. Com a metade do dinheiro que tem, Paulo pode comprar o terreno e ainda sobra algum. 3. Se João fizer um desconto de R$ 1.000, Lucas poderá comprar o terreno e não lhe sobrará nada. 4. Um terço do dinheiro que Isabel tem não chega à metade do valor do terreno. Podemos representar matematicamente essas afirmações, traduzindo-as algebricamente da seguinte forma. Então, vocês têm aí na página 109 a representação utilizando os símbolos maior ou menor. Em algumas ruas da cidade, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Assim, o sistema de controle de trânsito permite aos veículos trafegarem com valores de velocidade que têm até 60.
Essa é uma aplicação prática do conhecimento de inequações. Aí embaixo ele diz: inequações é uma sentença matemática aberta que expressa uma desigualdade. Aí tem a tabelinha aí com o sinal de maior, menor, maior ou igual, quando tem o tracinho embaixo, ou menor ou igual, que também tem o tracinho da igualdade embaixo. Porque eu posso dizer que uma situação é maior, mas também igual. Vamos ver aí, toda desigualdade que tem letras representando números desconhecidos é uma inequação. Tem um exemplo aí com o sinal de maior, menor, menor e maior ou igual. Assim como as equações, as letras são chamadas de variáveis ou incógnitas. Então, nós podemos chamar de variáveis ou de incógnitas. Podemos identificar o primeiro termo e também o segundo termo, certo? Aí, lá embaixo, tem a questão 1 da aplicação, que vocês vão colocar aí classe e a data de hoje, 5/8/2021, e vão poder fazer no próprio livro. Se por um acaso você ainda está sem um livro, você vai copiar e vai responder no seu caderno, porque eu vou falar a equação e você vai copiar e responder no seu caderno. A primeira equação, você vai colocar aí classe e vai responder termos da letra A até a letra F. A primeira, se você está sem o livro, é 6x menos 4 maior que 12. Aí ele só pede aí para, dentre as expressões abaixo, assinale apenas aquelas que são inequações. Então, eu estou vendo na letra A que tem uma expressão 6x menos 4 maior que 12. Você vai marcar ou não vai marcar? Você acha que a letra A é ou não é uma expressão? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para ver quem está sem o livro. Certo? Aqui, ó. Certo? Letra A e a letra B. Letra A, 6x menos 4 maior que 12. Então, se tem o sinal da desigualdade e tem aí números com letras, no caso só tem uma variável, então eu posso marcar onde isso daí é sim uma inequação. Letra B, 5x igual a 20. Apareceu a igualdade, não é uma inequação. Então, você não marca aí a letra B. Letra C, 3x mais 8 menor ou igual a 27. Se você marcou, tá correto. Se você não marcou, marque a letra C. Letra D, 2x mais 3 é igual a 20. Apareceu a igualdade, não marca, porque não é equação. Letra E, 16 menos 4x maior ou igual a 8. Também você vai marcar, porque é uma inequação. Letra F, 15x mais 12 é igual a 42. Então, se você tem aí uma igualdade, você não marca. Então, vamos marcar a letra A, letra C e a nossa letra E, certo? Então, sempre o ideal é vocês colocarem a data que vocês estão fazendo a atividade, para a gente poder acompanhar certinho a nossa terceira unidade e vocês não se perderem quando forem estudar, certo? Agora, nós temos na página 110, certo? Vocês vão poder
responder aí, mesmo no livro de vocês, a questão 2, certo? E a questão 4, que é para colocar maior, menor ou igual, certo? Então, a questão 2, que tem uma tabela aí para vocês preencherem, que vocês vão preencher agora. A questão 4, certo? E ainda podem fazer a questão 5, que vocês podem fazer agora. Na questão 2, ele diz: copie no seu caderno a tabela abaixo e identifique o primeiro e o segundo membro das inequações. Olha, ele já tem aí o espaço para colocar, então não precisa vocês colocarem no caderno. Só se realmente vocês quiserem fazer no caderno, mas dá para vocês fazerem. Ele não pede para vocês organizarem, colocar as letras no primeiro membro, números no segundo membro, ou então trocar de posição, não. Ele só quer que você olhe para a inequação, tem o sinal, então você vai dizer quem é o primeiro membro, quem está antes do sinal ou na frente do sinal. Quem é o segundo membro, quem está após o sinal, não é isso? Ou seja, depois do sinal. Então, vocês têm aí 1, 2, 3, 4, 5 inequações para poder representar na sua tabelinha da página 110. Só que antes, você vai colocar em cima na página 110, classe, novamente, e a data de hoje. Aqui, olha a tabelinha, certo? Questão 2. Você vai botar a data de hoje e vai responder. E na questão 3, você vai botar uma observação aí na questão 3 e vai botar pesquisa para casa, do lado da questão 3. Tem aí na questão 3, determine a inequação que representa cada uma das situações abaixo. Aí tem a letra A, ela está escrita, você vai pesquisar como é que faz ela dessa forma. Como é que faz? Não, eu só quero a equação montada, tá? Porque a gente ainda não tá na parte de resolução. Letra B, letra C e letra D, ok? Vamos lá, espero que vocês já tenham respondido a questão 2, a 4 e a 5. Questão 2, muito fácil. Identificar a primeira equação. O primeiro membro é 2x menos 4. Aí eu tenho um sinal aí de menor para separar. O que vem depois é o segundo membro, 3x menos 2. Você vai botar aí a sua tabelinha. 7x menos 3 maior que 2x menos 8. Então, primeiro membro, 7x menos 3. Segundo membro, 2x menos 8. A terceira inequação. X mais 6 maior que 2x menos 1. Então, primeiro membro, x mais 6. Segundo membro, 2x menos 1. Por que eu estou repetindo? Porque quem está sem um livro tem que copiar no caderno. Não ter livro não justifica não responder as atividades, certo? Aí ficou a equação 4 e a equação 5, que são um pouco maiores, porque estão em forma de fração, ó. X sobre 2 menos 1/3 maior ou igual que x menos 1 sobre 6. Ainda tô colocando aí para você dizer
quem é o primeiro termo e o segundo. Então, quem será o primeiro termo? X sobre 2 menos 1/3. Tem a desigualdade aí. E x menos 1 sobre 6 é o segundo membro. X sobre 2 menos 1/3 vai ser o primeiro. E x menos 1 sobre 6 vai ser o segundo. E vocês já devem ter feito aí. Agora, nós vamos para o último. X menos 2 sobre, certo? 5 menos x mais 1 no parêntese. X menos 1 em cima, 5 menos x mais 1 embaixo. Maior ou igual que x mais 2 sobre 10, x mais 2 sobre 10, menos 1/2. Então, nós temos aí o primeiro membro e temos o segundo membro. O primeiro membro vai ter somente o x menos 1 sobre 5 menos x mais 1. E o segundo, x mais 2 sobre 10 menos 1/2. Nós ainda não estamos aprendendo como é que se resolve. Estamos aprendendo até a só separar e conhecer as partes de uma inequação. Aí a questão 3, se você não botou aí ainda, você vai botar pesquisar para casa. Agora, nós vamos para a questão 4. Se já responderam, a gente vai fazer somente a correção. Coloque maior, menor ou igual, de modo que as sentenças se tornem verdadeiras. Tem umas pequenas expressõezinhas, coisa pouca, um parêntese, uma potência, um jogo de sinais, mas nada que a gente não tenha visto e também nada de dificuldade. Na letra A, tem menos 17 e menos 19. Bem simples, mas eu ainda vou mostrar aqui para vocês na questão de número. Aqui, ó, menos 17 e menos 19. A letra A. Então, o que é que vocês colocaram aí? Menos 17 e menos 19. A igualdade a gente não pode usar, porque a gente pode usar o sinal de maior e o sinal de menor. Então, vamos relembrar os conhecimentos anteriores de números inteiros, porque quanto menor o número, ou seja, quem é que vai ser maior? Quem é que vai ficar? Aqui eu tenho o menos 17 e aqui eu tenho o menos 19. Quem vai ser maior? 19 é maior do que 17. Ok. Mas só que eles dois são negativos. Então, quem é negativo, quem é o maior, é sempre o menor. 17 negativo sempre vai ser maior que 19 negativo. Mas 19 é maior que 17. Ok, mas quando é negativo, quanto menor o número, maior ele é, porque ele está mais próximo ao chegar ao zero, ele está mais próximo dos positivos. O 19 vem lá atrás e o 17, ó, vai vindo menos 16, menos 15, menos 14, menos, até chegar no zero. Então, quando nós vimos números inteiros, nós vimos que quanto menor o número negativo, maior ele é. Então, abre o sinal. O 17 está aqui. Abre o sinal para ele, porque ele é maior. Letra B. Tem um parêntese com uma soma e o expoente é 0. Então, se eu somar 1 mais 1, eu tenho 2. Mas o 2 é elevado a 0. Primeira regrinha diz o quê? Resolve primeiro os parênteses. 1 mais 1 é 2, só que 2 elevado a 0 é igual a todo número com expoente 0, ele é
igual a 1. Relembrando conhecimentos de potência. Então, eu vou ficar com 1 de um lado e 1 do outro. Qual é o sinal que eu vou botar no meio? A igualdade, certo? Na letra C, a gente está representando e revisando os conhecimentos de potência. No caso, eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Do outro lado, eu tenho 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. Então, abro a boca para o maior, 2 elevado a terceira, ou 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao cubo. Letra D. Eu tenho 2 mais 3 de um lado, que é 5. 2 mais 3 de um lado é 5. Do outro lado, eu tenho 1 menos 6. Quanto é que vale 1 menos 6? Aí, relembrando a regra de sinais. 1 menos 6 diminui e dá o sinal do maior. Então, de um lado eu tenho 5, do outro lado eu tenho menos 5. Então, eu posso maior para o lado do mais 5. Pontinho de menor do lado do menos 5. Letra E, tenho potências de base 10 com números negativos, com parênteses e sem parênteses. Tem menos 10 elevado a 2. Se não está no parêntese, então eu repito o menos. Aí fica menos 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. Então, a primeira parte aí vai ficar com menos 100, certo? Espero que vocês tenham feito, tenham colocado a resposta aí de lado do livro, porque dá para responder no livro mesmo. Quando for necessário, eu sempre digo cálculos no caderno, mas quando dá para a gente resolver no livro, a gente resolve no livro. Então, primeiro eu vou ficar com menos 100. A segunda opção, quando o menos está dentro do parêntese, a gente sabe que todo número negativo elevado a um expoente par, ele fica positivo. Por quê? Porque menos com menos vai ser mais. Então, de um lado eu tenho menos 100 e do outro lado eu tenho mais 100. Desse lado eu tenho mais 100, então eu vou abrir o sinal para o mais 100. Na realidade, esse foi a letra E, né? Eu fiz a B, a C, a D e a E. Pronto. Letra A, B, C, D e E. E por último, nós temos aí a questão 5. Como foi falado logo no começo, a inequação, diferente da equação, a inequação ela pode ter algumas respostas, né? Pode ter várias respostas. Já que eu estou utilizando o sinal de maior, menor, ou maior ou igual. Eu posso dizer, acredito que aquele muro, ele tem mais ou menos 10 metros ou maior que 10. Então, eu não tenho certeza se ele mede 10 ou se ele mede maior que 10. Se ele medir maior que 10, então eu posso ser 11, 10,5, 12, 13, 15, 20, 30, 50. Então, olha quantas infinitas possibilidades eu tenho. Por isso que quando eu boto a desigualdade, eu posso ter várias opções de resposta. Já na equação, não. Eu tinha o x igual a 5, o x igual a 1 meio, o x igual a menos 8, o x igual a 0,7. Então, não posso ter muitas opções. Era x igual a um resultado. E na inequação, vocês vão ver que eu vou poder ter vários resultados. Isso a gente vai ver agora na questão de número 5. Encontre todos os valores naturais de x
que tornam verdadeira a sentença x menor que 4. Poxa, se ele está dizendo x menor que 4, quantas possibilidades eu tenho onde x é menor que 4? Eu tenho 3, tenho 2, tenho 1, tenho 0, menos 1, menos 2, menos 5, menos 10. Qualquer número antes do 4 me torna essa sentença verdadeira, porque ele diz que x tem que ser menor que 4, certo? Eu estou dizendo a você que você pode me dizer qualquer número, mas esse número tem que sempre ser menor que 4. Então, qualquer pessoa que está em algum lugar pode me dizer esse número diferente, porque eu vou ter várias opções, certo? Então, lá embaixo ele fala de equivalência, porque são inequações quando possuem o mesmo resultado, certo? Fala de algumas propriedades que nós vamos também observar e vamos também observar como é que a gente tem a resolução das inequações, certo? Então, a gente vai observar essa parte, só que agora nós vamos, nas próximas aulas, partir para a parte prática, né? Conjunto solução. Então, para casa, você vai ficar com a questão 3. Você vai dar uma pesquisadinha e vai ver como é que consegue só montar essas inequações. Não é para resolver, que nós ainda não estamos resolvendo. É montagem com números e letras. Da letra A até a letra D. E no seu caderno, você vai botar aí casa. Você vai escrever 10 equações, uma embaixo da outra, vai botar equação 10. Do outro lado, você vai botar inequações e vai colocar mais 10. Quero simples, quero com parênteses e quero com fração, certo? Então, como nós vamos sexta-feira, feriado, bom feriado e até a nossa próxima aula na segunda-feira.